Graça e paz, queridos. Como é que vocês estão? Deus te abençoe, Deus te guarde. Esse é um tempo de nós estabelecermos as nossas reflexões nossas de cada dia, nessa quinta-feira. E antes de nós estudarmos o texto sagrado, quero orar pela sua vida, orar pela sua casa, pela sua família e pedir que haja paz, que haja bênção de Deus sobre a sua vida. Vamos orar? Pai bendito e amado, eu te agradeço pela oportunidade de estar vivo. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por essa porta, por esse canal que se abre, esse contato que nós temos uns com os outros, Senhor, intercedendo uns pelos outros. Coloco diante de Ti, Pai Santo, cada família, cada pessoa, Pai Santo, que precisa, Pai Santo, da Sua mão, da Sua resposta. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus, Pai, aqueça esses corações, os corações que estão desalentados, sem esperança, Senhor, aqueles que estão aflitos, Senhor, ansiosos. Deus, no nome do Senhor Jesus, Pai, que a nossa ansiedade seja lançada sobre Ti, Senhor. Cuide, Pai Santo, dos assuntos que nós não conseguimos dominar, daquilo que nós não sabemos fazer, das questões que nós estamos perdidos, Senhor, e muitas vezes achamos que não há solução. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu coloco essa causa, esse problema, essa vida, esse relacionamento na Sua mão, com a Sua misericórdia, com a Sua graça, Senhor. Haja, Pai Santo, transforme, Pai Santo, esse cenário, Pai Santo, às vezes tão adverso às nossas vidas, Senhor, e ao mesmo tempo permita que haja uma pacificação do nosso espírito. Queremos neste momento, agora, Pai Santo, orar por aqueles que choram, Pai Santo, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão, Pai Santo, de alguma forma, Pai Santo, com enfermos na família, no nome do Senhor Jesus. A Tua palavra nos diz, Pai Santo, que a cura vem das Tuas mãos, porque, Pai Santo, Tu és o Deus que cura, Senhor. Ó Pai, agora respalda, Pai Santo, o meu coração na Tua palavra, que é viva e eficaz, e que haja bênção sobre as nossas vidas ao entender e internalizar a Sua palavra nos nossos corações. Pois a Tua palavra nos diz que escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Quero contar uma história, a respeito de memórias da infância. Lembro muitas vezes, principalmente nessa época do ano, houve uma época que nós não tínhamos energia elétrica, chuveiro elétrico. Energia nós tínhamos em casa quando eu era pequeno, mas não tinha chuveiro elétrico. Então todos os dias a minha mãe falava com meus irmãos mais velhos, eu ia ajudar, mas catava muito pouco lenha. Falei assim, vamos pegar lenha para esquentar a água. Então nós íamos ali nos quintais, nos terrenos baldios ao redor de casa, que eram muitos, e pegava ali lenha e tal, e a expectativa nossa era acender o fogo ali, um braseirinho, uma fornalhinha, uma fogueirinha, uns blocos, tijolos, colocava uma lata de água, 2 latas grandes, esquentava a água para a gente tomar banho. Acho que eu trago isso na minha memória, Às vezes sinto até o cheiro da fumaça na nossa narina, das minhas narinas, melhor dizendo. E o interessante é que aquela fogueira era uma atração para nós ali. Nessa época do ano, a gente ficava próximo ali, esquentava o corpo, e algumas vezes a gente assava batata, pegava batata nos quintais, nos terrenos vizinhos ali, milho, assava ali, comia mesmo queimado, mas era gostoso ali, aquilo ali agregava valor na família, nos irmãos, e havia o cuidado dos maiores para os menores. Não vai queimar na brasa não, deixa que eu tiro essa batata para você. Eu gosto muito disso, dessa questão do braseiro, do fogão a lenha, da fogueira. Acho muito interessante isso. E isso era uma constante nas nossas vidas, e nessa época do ano que está um pouquinho fria, trazia esse aconchego e esse calor, Depois me lembro que o meu pai arrumou um chuveiro, um chuveiro elétrico que estava quebrado, alguém deu para ele de alguma forma, e meu pai era muito habilidoso nessa questão assim, de mexer com coisas elétricas, eletrodomésticos. Então ele conseguiu consertar aquele chuveiro, restaurou ali a resistência daquele chuveiro, arrumou algumas outras coisas mais. Então, a partir de uma certa idade, nós tínhamos chuveiro elétrico em casa, Então,
As casas vizinhas não tinham, mas a gente tinha ali o chuveiro elétrico que meu pai arrumou. E então nós não precisávamos mais buscar lenha para esquentar a água. Então é isso aí. Por que eu estou contando essa história que muitas vezes você acha, não tem nada a ver com a palavra de Deus, mas eu lendo um texto aqui, eu vi a palavra fogueira, braseiro e trouxe assim uma reflexão importante. Então quero ler com você João capítulo 21, a partir do versículo 1, e vou parar justamente nessa parte da fogueira. Diz o seguinte: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Ele disse: lance a rede do lado direito e vocês encontrarão. E eles lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isto, vestiu a capa, pois havia atirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram num barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira e peixes sobre a brasa e um pouco de pão. Até aqui. Então, aqui eu parei na parte da fogueira, né? Então, quando eles chegaram na praia, já tinha uma fogueira feita para o Senhor Jesus, já havia peixe, milagrosamente, que o Senhor Jesus havia colocado ali, e também pão, que o Senhor Jesus trouxe esse pão, né? Materializou o pão ali. Mas eu acho muito interessante esse texto, esse contexto, nos leva a entender que os discípulos haviam vivido com o Senhor Jesus 3 anos de ministério, né? O Senhor Jesus já havia morrido, então que cerca de 3 anos, 3 meses eles haviam caminhado ali com o mestre e tudo, e o Senhor Jesus havia sido traído por Judas, negado por Pedro, julgado na casa por Caifás, e montou todo um processo contra o Senhor Jesus, e foi para Pôncio Pilatos, Herodes, tudo. Isso tudo culminou ali na morte e crucificação do Senhor Jesus. O Senhor Jesus ele foi sepultado, ao 3º dia havia ressuscitado, e agora já havia aparecido algumas vezes, e novamente o Senhor Jesus aparece aos seus discípulos. Eu acho muito interessante, porque aqui é um ambiente onde o Senhor Jesus traz a cura e a esperança àqueles corações. Até então, eles tinham percebido que o Senhor Jesus já havia ressuscitado, mas aqui o Senhor Jesus ele fecha todo o contexto da obra que o Senhor Jesus havia feito, da vitória sobre a morte, e começa a comissionar os discípulos, né? Começa a tratar os discípulos. E essa tratativa, ela se dá em torno ali de uma fogueira, né? Mais uma vez, a pesca foi fracassada, eles passaram a noite e não conseguiram pescar nada. A exemplo da primeira vez que o Senhor Jesus encontra os discípulos no mesmo mar da Galileia, quando o Senhor Jesus manda eles lançarem a rede, eles pescam muitos peixes. Nessa noite, novamente, o Senhor Jesus, depois de 3 anos e 3 meses, o Senhor Jesus encontra eles novamente dentro do barco, passaram a madrugada pescando e não encontraram peixe algum. O Senhor Jesus, olha, lança a rede do lado direito, né? E trouxeram. Antes o Senhor Jesus havia perguntado: vocês têm algo para comer, filhos? Eles: não temos nada, não pescamos nada. Pesca aí do lado direito. Trouxeram a rede, e o texto fala que eles arrastaram para a praia. A rede estava cheia de 153 grandes peixes, né? Aqui coloca um número específico, o número aqui absoluto, 153 grandes peixes, né? Mas eu quero me ater à fogueira, né? Então o Senhor Jesus chama eles para essa refeição, para comer na areia, em torno de um braseiro ali. E quando eles chegam, já tem um peixe. E esse braseiro, essa fogueira, é a fogueira da restauração. Sabe por quê? Porque eu acho muito interessante
que uma outra referência sobre fogueira, sobre braseiro, foi na madrugada, quando o Senhor Jesus ele foi negado por Pedro, e o Senhor Jesus estava sendo julgado, maltratado ali em casa de Caifás, no terreno, e o texto diz o seguinte, que havia uma fogueira, as pessoas se aquentavam naquela fogueira, no braseiro, e quando o Senhor Jesus olha para Pedro, e Pedro já havia negado o Senhor Jesus 3 vezes, em torno daquela fogueira os olhares se encontram, e Pedro se sente o pior dos pecadores, se sente uma pessoa desprezível, porque ele andou com aquele homem, com aquele mestre 3 anos e 3 meses, agora depois de tudo isso ter acontecido, ele nega o Senhor Jesus. Ele havia que estava pronto a morrer com o Senhor Jesus, ele efetivamente não faz isso, ele nega. Então, aquela fogueira, aquela braseira trouxe a memória de todos, mas principalmente a memória de Pedro, o momento de reconciliação, né? Você sabe quando você passa em algum lugar que aconteceu alguma coisa na sua vida, um trauma, outra coisa qualquer, ou um lugar que trouxe grande felicidade, você passa ali e vem as memórias afetivas no seu coração, você passa, puxa, foi nesse lugar, filho, foi nessa porteira aqui que papai conheceu a mamãe e tal, né? Quem morava num sítio, numa fazenda. Então, aqui, aquela fogueira, quando Pedro chega ali, o texto diz o seguinte, quando eles identificam que é o Senhor Jesus, né? João identifica que é o Senhor Jesus, Pedro corre e se lança primeiro, e a primeira visão que ele tem é o mestre sentado na areia, diante de um braseiro, diante de uma fogueira, assando ali o peixe. E aquilo trouxe uma memória negativa para Pedro, foi quando ele negou o Senhor Jesus. E ali começou a tratativa, a cura do coração de Pedro, a cura do coração de todos aqueles. A esperança renasce no coração dos discípulos, e a cura das emoções, a cura do coração de Pedro se dá naquela fogueira, né? Eu quero dizer para você que o Senhor Jesus, ele às vezes nos prepara momentos similares a que nós vivemos, e momentos esses que nós cometemos erros, demos cabeçada na vida, momentos que nós falamos o que não devíamos. E Jesus nos dá a oportunidade, muitas vezes é num lugar específico, muitas vezes é com uma pessoa específica, muitas vezes é no mesmo diálogo, muitas vezes é na mesma situação. O Senhor Jesus nos coloca em situações assim, para que nós possamos buscar a cura, para que nós possamos ser tratados nos nossos corações, sabe? Essa fogueira é muito representativa. Essa fogueira que poderia trazer à memória de Pedro a condenação, o calor da acusação, essa fogueira trouxe a restauração. Ali o texto diz o seguinte, que eles comeram a refeição, o pão e o peixe assado, né? Veja que essa fogueira foi o pretexto para o encontro com o Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus tinha o seu corpo glorificado, já não tinha necessidade de comer mais, né? Mas mesmo assim ele fez esse encontro num lugar específico, numa hora específica, numa fogueira específica, para que houvesse a cura. É depois dessa fogueira que o Senhor Jesus, por 3 vezes, ele fala para Pedro: Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro? Pedro. Então, olha só, a cura das emoções, a cura nas nossas vidas. Deus prepara um momento específico, um momento oportuno para que haja a transformação das nossas vidas, né? Quando você passar por situações, quando você encontrar com pessoas, quando você estiver verbalizando discursos que outrora foram discursos de destruição, de discórdia, eu quero dizer para você que é a oportunidade bendita dada por Deus para que haja cura, haja restauração nas vidas, né? A mesma fumaça, o mesmo calor, o mesmo barulho das brasas, da lenha queimando,
que possivelmente trouxe na memória de Pedro o momento que ele negou 3 vezes o Senhor Jesus ali no quintal, no terreiro, no quintal de Caifás. Foi o momento específico agora, essa mesma fogueira, o mesmo cheiro, o mesmo calor, foi o momento da cura, do diálogo com o Senhor Jesus, com o diálogo com o Senhor Jesus, sabe? Quero dizer para você nessa noite, não desperdice as oportunidades, não jogue fora, não lance fora as oportunidades que Deus permite, que Deus está te dando para que você recomece a sua vida, transforme a sua vida, para que seja lançado fora da fogueira, seja queimado na fogueira, tudo aquilo que efetivamente não é bom, né? Que te torna refém, que te torna um preso. Então, esse é tempo específico, né? A fogueira é muito simbólica, Lembro do encontro de jovens, se não me engano foi um retiro de carnaval, que quando jovem nós fizemos, né, numa outra cidade, com várias igrejas. Naquela época as igrejas participavam com vários jovens, né? Lembro muito bem de um retiro de carnaval onde nós tínhamos ali um momento muito específico, que nós colocamos em vários papéis, né, aquilo que trazia trauma nas nossas vidas, no relacionamento com o pai, com mãe, com irmãos, pecados ocultos, aquilo que nós fizemos de mal. E eu lembro que o palestrante, o pastor, ele pediu para que nós colocássemos ali, né, e fôssemos sinceros com nós mesmos. E de modo que foi dado uma caneta e um papel para cada pessoa, e cada um ali no seu particular com Deus fez um retrospecto da vida e colocou ali no papel situações que eram perniciosas ao interior, ao coração, à vida. De uma maneira simbólica nós colocamos no papel, dobramos e foi preparado para cada pessoa. Foi preparada uma fogueira e foi dado a cada pessoa a oportunidade de pegar aquele papel e jogar na fogueira, simbolicamente, né? Como se estávamos solicitando perdão a Deus, lançando fora aquele peso, aquela âncora que travava a vida, as nossas vidas. Isso foi feito, eu lembro que eu fiz, várias pessoas fizeram, e como foi bom, né? Aquela fogueira recebeu de uma maneira simbólica aquilo que travava as nossas vidas. E houve choro de perdão, de recomeço, de nova vida. Eu lembro como que aquilo foi bom nas nossas vidas, naquela época, né? E essa fogueira específica também foi muito boa para a alma dos discípulos ali presentes, principalmente para a alma de Pedro, sabe? Quero dizer para você, no nome do Senhor Jesus, Deus já está preparando o momento, a praia, o local e a fogueira certa para que haja um encontro com Ele, para que você lance fora, para que você jogue, projete para fora todo o pecado, todo o mal, toda a mágoa, tudo aquilo que talvez você não consegue assimilar, você não consegue absorver, sabe? Você não consegue digerir mais na sua vida, está te arrebentando. Este é o tempo, este é o momento de lançar fora, sabe? Porque o Jesus que nós conhecemos não é um Deus acusador, não, pelo contrário, é um Deus perdoador, misericordioso, e Ele quer ter esse encontro de misericórdia e de segunda chance com você nessa noite. Você acredita nessa palavra? Deus te abençoe e Deus te guarde ricamente na graça do Senhor Jesus. Até a próxima oportunidade.